Muito bem, pessoal, vamos para a segunda parte da aula de hoje: personalidade e cultura. Como eu havia dito a vocês, não é, eu insisto nessa posição, nessa questão do indivíduo como um ser social. É, e isso vai acarretar para essa pessoa a maneira dele se comportar, o jeito dele, a forma com que ele vê as coisas, tá? Então ele vai estar dentro de seus padrões sociais, né? Então ele vai viver, ele vivendo em sociedade, ele vivendo como membro de uma determinada sociedade, uma determinada cultura, ele vai desenvolver, junto com esse grupo, o seu jeitão, né? A sua forma como pessoa, tá bom? Então, a própria consciência da individualidade, a maneira como ele se percebe, é adquirido, né, adquirida essa própria forma, essa consciência, como membro daquele grupo. Então, é pelo grupo que ele vai se reconhecer, ok? Para vocês poderem ter uma ideia, né, o seu nome, ele faz parte da sua identidade. Tanto que quando você vai se apresentar, você obviamente vai falar seu nome. Agora, você já parou para pensar que o seu nome foi dado por uma outra pessoa? E mais, você começou a ouvir o seu nome pelos outros. Os outros começaram a usar o seu nome antes de você. E o seu nome é a expressão máxima da sua identidade. Então, notem a importância da sociedade na formação da sua individualidade, da sua maneira de se perceber. Então, são essas relações entre você e os outros, essa relação grupal que vai incidir, que vai promover a sua personalidade. E quando nós falamos de grupo, nós podemos pensar em grupo interno e grupo externo. O que seria o grupo interno? Né? Seria aqueles grupos, né, de família, da escola, que são grupos de atitudes iguais, de opiniões parecidas, tá certo? Já os grupos externos são aqueles grupos que não pertencem, que a gente não pertence, né? As pessoas que estão fora na rua, as pessoas de clubes, né, que a gente vai até frequenta, mas a gente não tem aquela afinidade, a gente não tem aquela intimidade. Então a gente tem os grupos com os quais a gente se identifica bastante, que tem tudo a ver com a gente, e tem aqueles grupos, né, que estão por fora, então são pessoas desconhecidas, mas de qualquer maneira, gente, esses também vão participar da formação da nossa personalidade, tá bom? Quando estudamos sobre o indivíduo, nós vamos perceber a maneira como ele organiza o seu pensamento, a maneira que ele desenvolve o seu comportamento, tá? Vamos concluir que a construção e a organização ocorre a partir do contato que ele tem com o outro. Então, a maneira dele se portar, a maneira dele pensar, advém da relação com o outro. Se vocês puderem imaginar uma questão, a própria questão do pensamento, quando eu olho para uma cadeira, quem é que me disse que aquilo era uma cadeira? Foram outras pessoas, pessoas de fora que me falaram que aquilo era uma cadeira, né? Uma pessoa da minha relação social. Quando eu era criança, eu aprendi que aquilo era uma cadeira. E a partir de então eu vou construindo o meu pensamento. Então, estou falando da cadeira, mas a cadeira tem a mesa, tem a mala, tem a colher, o prato, tudo isso são coisas que eu vou aprendendo e vou articulando essas ideias em forma de pensamento, ok? Ou seja, eu vou organizando a minha maneira de pensar. E o meu comportamento também, porque eu sei que eu devo me comportar de um jeito ou de outro, dependendo do lugar que eu estou. Por exemplo, vocês sabem que quando vocês estão na faculdade, vocês se comportam de uma forma diferente daquela que vocês se comportam quando vocês estão em casa. Por isso, nós temos a necessidade de estudar não só o indivíduo, como um ser social, que ele é mas é esse indivíduo influenciado por padrões culturais, tá? Então, a gente não pode nunca perder isso de vista, tá bom? Então, é, é, portanto, né, para a gente poder entender, para a gente compreender o indivíduo e sua personalidade, precisamos entender a cultura que esse indivíduo está participando, né? Qual a cultura que ele vive. E aí, vamos pensar na cultura, né? O indivíduo, como ser particular social, desenvolve um contexto multicultural, tá? Então, você vai ver regras, padrões, crenças, valores, e identidades muito diferentes. Então, a gente participa de uma série de grupos que, muito embora tenham muita afinidade com a gente, são grupos que têm valores, são grupos que têm regras diferentes das nossas.
Então, o que acontece? Que a gente vai participar de uma cultura que vai nos permitir uma grande troca, né? Então, nós temos um intercâmbio, né, de grupos e sociedades, tá? A partir do momento em que você faz uso da linguagem, você vai encontrar nesse processo multicultural, por meio de símbolos, né, a cultura que você vive, tá? Então, nesse sentido, é importante que vocês sempre tenham essa consideração, a participação da cultura e tudo mais na nossa maneira, na nossa forma de compreender aquilo que a gente compreende, de viver, de desenvolver um padrão, desenvolver um comportamento, tudo está relacionado com a cultura. O que nós temos que considerar é que ele não é um ser passivo. A cultura também ela é desenvolvida pelo indivíduo. Então, muito embora o indivíduo quando ele nasce, ele já esteja envolvido na sua cultura, nós também temos que considerar que ele, como participante dessa cultura e como ser humano, ele também produz cultura, tá? Ele também age sobre a sociedade. Então, ele produz também, ele também é um agente produtor de cultura. Então, cada sociedade humana tem a sua própria cultura. E essa é uma característica que você vai observar e você vai identificar por meio do comportamento do indivíduo. Como eu falei para vocês na primeira parte da aula. O Brasil, por ter uma dimensão continental, você vai conseguir observar diversas formas diferentes de cultura, tá? E diversas maneiras diferentes do indivíduo se comportar, de entender, de pensar a respeito de uma mesma uma questão. Tá? Então, a cultura, portanto, ela vai se referir a um conjunto de hábitos, de regras sociais, instituições, tipos de relacionamento interpessoal em um determinado grupo, aprendidos no contexto das atividades grupais. Então, vejam, todo esse conjunto, tá? Vou repetir, ó, hábitos, regras, instituições, tipos de relacionamento de um determinado grupo. Tudo isso aprendido dentro de um contexto de atividade grupal. Então, o grupo, nesse sentido, no qual o indivíduo participa, é que vai ser o transmissor de toda essa cultura. Portanto, não podemos considerar a cultura como uma coisa isolada, mas um conjunto integrado de características comportamentais e aprendidas. Elas são manifestadas pelos indivíduos em uma sociedade e é compartilhada por todos esses indivíduos dessa mesma sociedade. Com isso, a cultura vai se referir a um modo total da vida de uma pessoa, tá? Ela compreende seus elementos naturais, não naturais e ideológicos. E as culturas, nós podemos dizer que elas penetram o indivíduo da mesma maneira que as instituições sociais determinam as estruturas psicológicas, não é? Então, o indivíduo, ele, a partir disso, ele vai pensar, ele vai agir, ele vai se desenvolver como ser humano. Então, partindo desses princípios, nós podemos considerar o indivíduo como sujeito ativo no contexto cultural. Ele tem a liberdade de tomar decisões por meio de novas interpretações, ele recebe informações, constrói criativamente, coletivamente, um processo cultural voltado à época histórica em que ele está vivendo, e ele pode construir suas regras também, né? Dentro do seu grupo, da sua convivência, tá? Por meio de atividades que podem ser coletivas, que podem ser individuais, mas de qualquer maneira ele vai produzir, né? Então ele tem essa possibilidade e ele pode alterar, tá? E da mesma forma que ele pode alterar, ele também será alterado por elas. Então o indivíduo ele produz e é produzido pela sociedade. Ele é produto e produtor da cultura. Nós podemos considerar a cultura como uma herança social, que vai ser transmitida por meio do ensinamento para cada nova geração. Então, a cada geração que inicia a sua vida, ela vai ter, a partir da relação com os antigos, né, com as pessoas mais velhas, o desenvolvimento dessa cultura. Ok? Então, é nessa realidade que o indivíduo vai se socializar, é nessa realidade sociocultural que ele vai se socializar. E, por fim, é o que nós estamos falando, né? Sua personalidade, suas atitudes, opiniões se formam a partir dessas relações socioculturais, tá? Em que ele vai planejar e controlar suas atitudes. É, Portanto, nós precisamos discutir, nós precisamos pensar a respeito do processo de socialização, tá? Que seria o processo de socialização? Seria um processo que consiste em uma aprendizagem social por meio da qual nós vamos aprender os nossos comportamentos que vão ser considerados adequados ou não. Então, dependendo do lugar que eu estou, eu vou ter um comportamento que pode ser considerado adequado ou não. Lembra que eu disse a vocês que
o comportamento que nós temos na faculdade é diferente do comportamento que nós temos em casa, é diferente do comportamento que nós temos, por exemplo, quando estamos com os amigos, quando estamos num bar, eh, enfim, né, em qualquer que seja o lugar, tá bom? Então nós vamos adequar o nosso comportamento àquilo que é esperado por nós, tá bom? Por isso que, para poder entender a questão da personalidade, precisamos entender cultura. E para entender cultura, precisamos entender também como que se dá esse processo de socialização, ok? E aí nós vamos fechar a nossa segunda parte.